Hoje vamos focar no conjuntivo. Onde está o conjuntivo, né? Eu falei para vocês que o epitelial é a nossa pele, né? A parte mais externa que vai revestir a gente consegue olhar. Eu consigo ver o tecido conjuntivo? Olha que interessante. Quando você pensa no machucado, quando você machuca, você faz um corte no seu braço, por exemplo, tem um processo de cicatrização. E aí forma uma cicatriz assim, né? Essa região é até mais sensível. Por que ela é diferente da outra pele? Porque isso aqui, pessoal, na verdade é tecido conjuntivo. Então, houve um extravasamento do seu tecido conjuntivo e aí deu essa diferença. Tanto é que é uma região mais sensível do que a pele, né? Do que o tecido epitelial. Por quê? A gente vai entender na próxima aula, tá bom? Bom, aonde mais eu tenho tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo, ele tá presente, é o tecido adiposo, né? Que é onde acumula gordura, que a gente vai ver mais pra frente as funções do tecido adiposo. O sangue, né? É tecido adiposo. Tecido conjuntivo fibroso também é tecido conjuntivo. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido conjuntivo frouxo, que eu também vou explicar onde eu encontro esse tipo de tecido, tá bom? O que eles têm em comum, né? O que une para ser tecido conjuntivo? Primeiro, função, tá? A função do tecido conjuntivo, olha o nome, conjuntivo, significa conjugar, unir, né? Nossa, professora, mas conjugar eu conjugo o verbo, tem a ver com unir? Sim. Quando você fala assim, falo, esse falo tá unindo o sujeito, um verbo e um tempo, tá unindo o verbo a um sujeito e um tempo. Então, você quer dizer, falo, você, no caso, eu estou falando no presente, tá? E aí, eu tô unindo todos esses fatores aí. Então, conjugar é unir. Então, o tecido conjuntivo faz isso. Ele tem também a função de sustentação, de proteção, transporte, defesa, reserva e preenchimento. Então, tudo isso a gente vai ver ao longo da nossa aula, tá? Então, são as funções do tecido conjuntivo. Mas quais são as características do tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, ele tem células distanciadas entre si, né? É diferente do tecido epitelial, tá, pessoal? O tecido epitelial, lembra que eu falava assim toda hora? Pessoal, o tecido epitelial são células justapostas, uma célula no lado da outra, né? Aqui não, aqui você já tem uma célula diferenciada, distanciada, tá? E entre essas células você tem material, tá? Esse material, ele são várias substâncias químicas ou pode ser fibras, né? Então, entre as células existe o material intercelular, que significa que fica entre as células. Essa substância é amorfa ou pode ser fibras, tá? Amorfa é que não tem um formato, então pode ser água, por exemplo. A água não tem um formato, tá? Esse tipo de tecido também é vascularizado, ou seja, tem vasos sanguíneos, diferente do tecido epitelial, lembra? Que era avascularizado, tá bom? E aqui, pessoal, o tecido conjuntivo também, ele é neural, ele tem terminações nervosas, tá? Tirando a cartilagem, ele é neural. Ah, professora, mas eu furei a minha orelha, eu coloquei um piercing na orelha, que é cartilagem, por que dói? Porque em volta desse tecido cartilaginoso existem outros tipos de tecido conjuntivo que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Bom, aí aqui eu coloquei uma divisão só para vocês entenderem um pouco, mas assim, isso para sexto ano não precisa focar nisso, tá? Isso aqui é só nível de curiosidade mesmo que a professora colocou. No ensino médio vocês vão ver mais com detalhes, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo de sustentação, que é o osso, as cartilagens, tecido conjuntivo de transporte, que é o sangue, e tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Por que propriamente dito? Porque ele faz justamente o que o nome diz, né? Conjuntivo, de conjugar, de unir, tá? Aí eu tenho dois tipos aqui e tem outras divisões, tá bom? Mas esse aqui é só a nível de curiosidade, tá bom? Bom, primeiro tipo de tecido conjuntivo que a gente vai falar a função, tecido adiposo, né? Então, nós temos lá, até apareceu no exercício para vocês, nós temos a epiderme, a derme e embaixo nós temos a hipoderme, onde há acúmulo de gordura, tá? Qual é a função do tecido adiposo, pessoal?
proteção contra choques mecânicos. Então, por exemplo, o que é choque mecânico? Eu caí, né? Eu bati meu braço. O tecido adiposo vai fazer essa proteção, tá? É claro que tem regiões que eu tenho um pouco mais, né? Que são onde tem os nossos órgãos mais sensíveis e precisa mais de proteção, tá bom? Também ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. Então, pessoal, a temperatura de nós, seres humanos, é 36,5 graus Celsius, tá? Então, independente se é janeiro lá que é verão, julho que é inverno, a temperatura do seu corpo tem que manter essa temperatura, tá? E quem ajuda a manter essa temperatura é o tecido adiposo, tudo bem? Bom, outro tipo de tecido adiposo que nós temos aqui é o tecido conjuntivo ósseo, tá? Qual é a função do tecido conjuntivo ósseo? Sustentar, né? Ele sustenta o nosso corpo e protege. Então, você pensa, o crânio, ele vai proteger o nosso encéfalo, né? O tórax vai proteger o nosso coração e os nossos pulmões, tá? Outro tipo de tecido que eu tenho é o tecido cartilaginoso, tá? Ele tem a função aí de fazer a sustentação também, né? De manter a articulação do corpo. Então, eu coloquei essa imagem para a gente ver aonde tem as cartilagens do nosso corpo. Eu tenho aqui na traqueia, né? Para se manter firme, ó, para não fechar essa área onde passa o ar. Eu tenho também tecido cartilaginoso no septo do meu nariz, né? Eu tenho na minha orelha, né? Eu tenho aqui nas articulações, que vai ajudar a fazer o processo de articular meus membros, né? Enfim, então o sistema cartilaginoso tem essa função, tá? De dar aí uma flexibilidade e também de ajudar a sustentar, tá bom? Bom, outro tipo de tecido conjuntivo que eu tenho é o tecido conjuntivo denso. Ele forma os tendões, tá? O que o tendão faz, né? O que esse tipo de tecido conjuntivo denso faz? Ele une, né? Então, olha aqui. Aqui eu tenho um músculo e aqui eu tenho um osso. O tendão, essa parte branca aqui, ó. Ele une meu músculo ao osso, tá? Então, o tendão, ele vai ligar músculo a osso. O tendão é o que, professora? Um tecido conjuntivo denso, tá? É importante também falar dos ligamentos, tá? Ligamento também é tecido conjuntivo, tá? A diferença de ligamento e tendão é: o tendão liga músculo a osso e ligamento liga osso com osso, tá? Então, o nosso osso, né, pessoal, não pode ficar tendo atrito com o outro. Então, nós temos essas estruturas que vai diminuir o atrito, tá? Igual aqui essa imagem, deixa eu só voltar a imagem aqui. No nosso joelho aqui, ó, imagina, né? Esse osso ficar tendo atrito diretamente com esse osso. Não pode, né? Então, eu vou ter o que aqui entre esses ossos, né? Eu vou ter esse tecido cartilaginoso, tá? Pra ajudar aqui, não criar nenhuma hérnia, nenhum problema, tá bom? Bom, aí nós temos o tecido conjuntivo frouxo, tá? Que tem a função de preenchimento. Então, olha aqui, nós temos a derme, que não é tecido conjuntivo, tá? Essa estrutura cai no exercício, né? Muita gente teve dúvida, mas normal, porque eu não tinha explicado a derme ainda para vocês. Então, nós temos a epiderme, que é um tecido epitelial, ela tá bonitinha aqui, ó. Lembra que essa região é uma célula mais são células mortas, perdão, e aqui são células vivas, mas que fazem parte do tecido epitelial. A derme, pessoal, já é um tecido conjuntivo. Qual é a função desse tecido conjuntivo, né? Dar sustentação à epiderme, né? Porque ele não tem vasos sanguíneos, a derme tem, então vai conseguir levar aqui transporte, né, para nutrientes aqui para epiderme, graças à derme que tá aqui embaixo. E também ela vai unir a hipoderme, que é onde está o tecido adiposo, junto com a epiderme. Então, a derme tem aquela função mesmo de conjugar, de unir, tá? Então, a derme aqui, ela vai dar a sustentação, tá bom?
Outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Qual é a função do tecido conjuntivo sanguíneo, pessoal? Transporte, tá? Então, essas células aqui, ó, a gente tem aqui células que fazem o transporte, né? São as hemácias. Essa do meio aqui também é uma célula sanguínea, mas ela já é os glóbulos brancos. Qual que é a função de transporte, perdão, de defesa, tá? Então, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele tem a função tanto de fazer transporte de oxigênio, né? Então, essas células aqui, ó, onde eu tô com o mouse, faz o transporte de oxigênio e de outros gases também, que vocês vão aprender isso em sistema respiratório. E essa daqui do meio é chamada de glóbulos brancos, ela faz a defesa do nosso corpo, tá? Então, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele tem a função ali de transporte e defesa, tá? Bom, então eu passei para vocês a função de cada uma aqui, né? Tecido adiposo, que é de proteção, né? Cartilaginoso e de preenchimento entre os espaços, igual a derme também, sistema ósseo, sustentação e proteção, e sanguíneo, transporte e defesa, tá bom, pessoal? Então, é só isso.